Custódio, estou aqui falando o nome da Unegro, sou metalúrgica também, e a gente vem aqui prestar solidariedade sim, porque a gente entende que é um momento muito importante. Nós estamos aqui trazendo o abraço do companheiro deputado Robson Leite, deputado estadual, que está inserido nessa luta. Hugo Braz, da Juventude Comunista do Brasil. As tentativas do imperialismo norte-americano. Importante localizar nas elites locais como foram aquelas golpistas que derrubaram presidentes eleitos. O Central dos Trabalhadores do Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro, o Sindicato Metalúrgico do Rio, o seu domínio no continente. O que houve em Honduras, nós já sabemos. O que está havendo no Paraguai faz parte de um conjunto de medidas em que eles vão retomar para tentar impulsionar o seu domínio aqui no continente. Há mais de 40 anos, a América Latina toda sofreu golpe militar. Nós estamos entendendo que essa questão do problema, que é um problema global, em relação à crise econômica, também incide nesse processo, que é um processo muito importante para nós, porque é justamente na América Latina que se encontra a maior e melhor condição de riquezas naturais, das condições ambientais, das condições de crescimento econômico, de resposta ao processo de crise econômica em nível global. Da justiça em nosso continente latino-americano, que na história recente viu a sua democracia rasgada sob as patas das ditaduras militares que tomaram todos esses países na América Latina. Graças à mobilização dos trabalhadores e do povo, a redemocratização é hoje uma realidade no continente latino-americano. A terceira tentativa de golpe nos últimos anos, que as embaixadas norte-americanas fazem parte e participam arquitetando o plano de derrubada e de golpe. Acabou de vazar no Wikileaks que a embaixada dos Estados Unidos no Paraguai já tinha previsto que o golpe iria acontecer. Já tinha previsto que o golpe iria acontecer. Então, que derrubaram presidentes eleitos como Zelaya e Honduras, como foi agora com Fernando Lobo. No entanto, companheiros, mais importante do que nós prestarmos nossa solidariedade militante, é importante que nós, nos nossos locais de atuação, com as populações, com as nossas bases aliadas, nós façamos pressão também no nosso governo, a exemplo do que o companheiro Hugo Chávez fez na Venezuela. Inimigo comum, o nosso inimigo de classe são os rentistas, são os neoliberais, são os capitalistas. E nós, os movimentos populares, não podemos ficar inertes diante dessa sandice, dessa tirania que vem acontecendo, principalmente dentro da América Latina. Assim como nós rechaçamos a ALCA, assim como nós rechaçamos a Quarta Frota, que queria ocupar nosso território, nós temos que estar ombro a ombro, entrincheirados ao lado dos companheiros paraguaios. O que acontece hoje, as interferências, elas vão para além do processo político, elas criam uma relação com o processo econômico e social, e historicamente isso vem criando para a gente várias condições que impedem o conhecimento, impedem a soberania e impedem a evolução. Então aqui, nós, enquanto brasileiros, precisamos fazer essa defesa, porque nós estamos batalhando não só pela soberania, mas pela emancipação. Graças à mobilização dos trabalhadores e do povo, a redemocratização é hoje uma realidade no continente latino-americano. E graças a ela, muitos governos populares puderam assumir o poder central nos países latino-americanos. E é exatamente isso
uma grande ameaça ao capital, à hegemonia imperialista, e é contra esses governos populares é que as elites dos países latino-americanos usam todas as formas de luta para tentar evitar esses governos populares. Sendo a articulação do governo dos Estados Unidos com as elites locais da América Latina para a derrubada dos governos progressistas, na América Latina. Governos que vêm representando o povo, mas que também tem junto deles camadas campesinas, camadas de trabalhadores, e vem com projetos novos. No Paraguai, o governo do Fernando Hugo encontrou no seu parlamento uma oposição fortíssima da direita. É a direita que quer privatizar o país e que tomou posse do país durante muitos anos de ditadura. Mais importante do que sendo os golpistas e o seu governo retirando as remessas de petróleo para esse governo golpista que hoje assume o governo no Paraguai. É importante que nós façamos pressão também no nosso governo para que a presidente Dilma não reconheça a legitimidade desse governo golpista. Ao povo do Paraguai, ao presidente Hugo, Fernando Hugo, e nós queremos reformar aqui, colocar à disposição a nossa sede da CTB, nosso plenário, para a disposição das forças políticas que estão, que queiram um espaço para construir um movimento mais forte de solidariedade àquele povo do Paraguai, como também colocamos à disposição o nosso sindicato metalúrgico, a sua estrutura, no sentido de fortalecer essa solidariedade no estado do Rio de Janeiro. Hoje é o Paraguai, amanhã é a Venezuela, depois o Equador, Bolívia, Argentina e assim sucessivamente. Essa é a tirania dos nossos algozes, é a tirania, é a ditadura a qual eles querem colocar sobre nossos ombros. Eles estão de olho também não somente nesse golpe militar instalado no Paraguai, mas também no nosso pré-sal. Então, camaradas, nós temos que estar unidos na luta. Por isso eu conclamo aqui a todos os classistas, progressistas, lutadores, estejamos unidos contra a exploração capitalista, unidos contra o imperialismo, unidos contra a subserviência aos tiranos. Usam todas as formas de luta para tentar evitar esses governos populares. E não é diferente no Paraguai, onde aquela elite dos governos dos partidos tradicionais nunca tiveram menor respeito pela democracia e mais uma vez demonstraram isso na prática, tirando do governo central um companheiro que foi eleito pela maioria do povo paraguaio. Em solidariedade a esse governo, em solidariedade ao povo paraguaio e à democracia na América Latina, que nós estamos aqui reunidos e temos que continuar essa luta. E essa luta continua nos nossos espaços denunciando esse golpe, porque hoje eles fazem isso no Paraguai, amanhã vão tentar isso na Venezuela, como já tentaram, vão tentar aqui no Brasil, porque não tem o menor respeito com a democracia e com a soberania popular. De organização do povo dentro da América Latina. Essa ideia de que o imperialismo é coisa do passado, de que Operação Condor é coisa do passado, isso é mentira. O imperialismo está vivo, o imperialismo bota suas garras na América Latina até hoje e faz sangrar. Às vezes elas estão abertas. A Operação Brothers in Sun não foi só no Brasil para derrubar o Jânio 64, continua acontecendo hoje. Aconteceu na Venezuela, quando sequestraram o Hugo Chávez. Aconteceu em Honduras com Zelaya. E hoje está acontecendo no Paraguai, com o Fernando Hugo. Então, companheiros, é necessário nós aqui cobrarmos do governo o apoio à população paraguaia, ao povo paraguaio em luta, porque
essa ideia de conduzir um processo ilegítimo, que foi um processo ilegítimo, que eles chamam de impeachment, só que foi um golpe, em menos de 24 horas, é porque sabiam que se demorasse mais tempo, as brigadas vindas do interior iam chegar à capital para defender o Lula. É importante que nós façamos pressão também no nosso governo para que a presidente Dilma não reconheça a legitimidade desse governo golpista. Portanto, companheiros, esse é o nosso primeiro ato, o ato que tem que ser marcado pelo internacionalismo proletário, a lição que vários lutadores de várias épocas, de vários países nos deram e que nós temos que manter acesa. Essa é a mensagem do PCB, praticando ininterruptamente nos seus 90 anos de história o internacionalismo, a solidariedade aos povos em luta. Impede a soberania e impede a evolução. Então aqui, nós, enquanto brasileiros, precisamos fazer essa defesa porque nós estamos batalhando não só pela soberania, mas pela emancipação. Em frente à televisão paraguaia, a televisão estatal paraguaia, lá ao lado dos trabalhadores paraguaios que estão na resistência contra esse golpe. Quem quiser mais informações sobre isso, é só consultar o site www.democraciasocialista.org.br, onde tem uma matéria desse companheiro que está lá transmitindo a solidariedade dos estudantes paulistas, de todo o povo brasileiro, a luta dos paraguaios contra mais uma tentativa de acabar com a democracia em nosso continente. Saudação a todos. Muito bem, agora representando a Confederação Nacional